Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade aí ao nosso bate-papo. E aí, aqui nesse vídeo, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a pesquisa, né, nos bancos de dados, né, e falar um pouquinho sobre metodologia também, visto que um dos nossos combinados, né, especialmente porque é uma disciplina que a gente tem um período curto para execução, que basicamente a gente vai focar as nossas pesquisas em investigações bibliográficas, né? São pesquisas bibliográficas, de revisão bibliográfica. Então, eu já quero dar uma abordada um pouco nisso, tanto no que tange metodologia, visto que a nossa metodologia ela tem uma roupagem, revisão bibliográfica, e aí eu quero mostrar para vocês também um pouco de como a gente acessa, né, bancos de dados científicos, né, para extrair artigos e trabalhos acadêmicos para as nossas revisões bibliográficas. Eu vou começar a compartilhar aí a tela para a gente bater esse papo aí. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Beleza. Então, a pesquisa e as bases de dados. No vídeo anterior, a gente conversou um pouco sobre a definição de tema, definição de problemas, né, os recortes temáticos, né, as delimitações do tema, naquele esquema do funil, e os objetivos de pesquisa, né? Lembram que eles são frases que remetem, que usam verbos que remetem a intenções de ação, né? Relatar a experiência dos professores de educação física, discutir, né, as diferentes metodologias de treinamento de força, compreender o impacto da educação física no processo de inclusão, definir, delimitar, esclarecer. Percebam que são sempre verbos que remetem a uma ação de uma investigação, o que sustenta a tua pesquisa bibliográfica. Então, a gente sabe o assunto, né? O tema naquele assunto, os recortes, né, temáticos, os problemas, os objetos de investigação, e sabemos também os objetivos. Então, nesse momento, é hora de seguir em frente e começar, então, a definir os procedimentos que vão atender os objetivos traçados de pesquisa. Então, eu quero descrever a compreensão acerca do potencial da educação física como ferramenta de inclusão. Então, esse é meu objetivo, perceba? Eu quero descrever, olha o verbo aí de ação, descrever, né, as informações acerca do potencial da educação física como ação de inclusão. Como eu vou fazer isso? Aí eu começo a responder a metodologia, que nada mais é do que um conjunto de métodos, técnicas, materiais que serão utilizados para a realização de uma pesquisa. Então, basicamente, uma definição simplista, porém eficiente para nós aqui, de definição metodológica. Nós temos diferentes possibilidades, né, de metodologias qualitativas, quantitativas. Eu não vou entrar nessa série, porque a gente vai discutir isso um pouco mais à frente, mas para nos atender para esse momento, né, vale a pena dar alguns destaques, né? Então, nunca se esqueça daquela última pergunta apresentada em encontros passados, né? Quando você se dedica a responder a pergunta como fazer, né, olhando aquele teu objetivo, eu quero relatar as informações acerca da educação física como potencial de inclusão. Este meu objetivo, como eu vou desenvolvê-lo? Quais serão os procedimentos que farei para atender esse objetivo definido? Isso é a metodologia, isso, né, alguns textos vão falar em material e métodos, outros vão falar em metodologia, procedimentos metodológicos, caminhos da pesquisa.
enfim, isso tudo aí são sinônimos. O importante é entender que é uma parte do teu trabalho acadêmico que traz para o leitor, né, os caminhos que você desenvolveu, percorreu para responder o teu objetivo traçado, tá? Então, a gente pode definir aí a metodologia, né? E ela pode estar seccionada basicamente para você compreender qual metodologia que você está que vem sendo executada. A gente tem pesquisas diferentes, e aí pesquisas com finalidades diferentes, é o que está mostrando o slide aí. Você tem pesquisas básicas, né, onde provavelmente o enredo ele é mais generalista, são pesquisas bases, né, por isso básica, para cercear não, alicerçar, ou seja, criar os alicerces importantes para pesquisas aplicadas, pesquisas que queiram trabalhar um conteúdo de uma forma mais objetiva, mais aplicada num determinado procedimento, num determinado problema, numa determinada ação. Então, você tem a finalidade. Pesquisas básicas, geralmente, pesquisas de revisão bibliográfica, revisão sistemática, está trabalhando em temas, né, que para trazer informações mais gerais sobre um determinado tema. Então, basicamente, pesquisas bibliográficas se encontram aí nas finalidades básicas, né? Então, quando eu quero uma pesquisa, que eu quero desenvolver uma técnica, um produto para um determinado fim, né, mais específico, eu tenho o que a gente chama de pesquisa aplicada. O propósito, né, ela pode ser vale a pena dizer também que isso são nuances interpretativas de professores e bibliografias relacionadas a métodos de pesquisa. A gente pode desmembrar uma caixinha dessa em outras, né? Pode ter autores que trabalham com outras questões, mas basicamente isso nos atende um pouco para compreender o enredo metodológico. Em relação ao propósito, as pesquisas elas podem ser exploratórias, descritivas, descrever um processo, descrever um treino, descrever, né, a respeito de um estudo de caso, né? Elas podem ser explicativas também, né? Explicar sobre determinados fenômenos na área, explicar sobre determinados procedimentos realizados. E ela, em relação ao método, ela pode ser qualitativa ou quantitativa, né? Basicamente, quando a gente usa números para responder um determinado elemento da pesquisa, a gente está no enredo quantitativo, né? Então, quando uma variável ela é apresentada, digamos assim, ela é informada a partir de um número, a partir de um dado matemático, estatístico, basicamente ela é de caráter quantitativo. Mas quando você quer trabalhar em variáveis onde você não responde a respeito daquela variável em números, né? Um exemplo bobo aqui, né? Se eu perguntar a idade, você vai responder em números, né? Se eu perguntar qual é a cor preferida, você não vai me responder, a cor é 30%, eu gosto disso. Você vai responder vermelho, amarelo, azul. Você vai qualificar a variável qualitativa, né? Ela não está diretamente a informação de uma variável qualitativa, ela não está diretamente ligada a um número, né? A um valor matemático. Bom, então, algumas perguntas podem ajudar a você construir a tua descrição metodológica, seus passos metodológicos, né? Então, algumas perguntas relevantes, elas não precisam ser respondidas todas para todas as pesquisas, mas elas são importantes para você entender qual é o cenário da tua pesquisa, né? Então, sobre o tipo de pesquisa, como a pesquisa será desenvolvida, qual é o universo da pesquisa, ou seja, aí entra local, sujeitos, tempo, né? Quando foi realizada a pesquisa, né? Isso vai nos
informando sobre os procedimentos, instrumentos de coleta, né? Eu fiz uma pesquisa onde eu fiz entrevista com professores de educação física, onde eu apliquei um questionário, onde eu fiz uma filmagem a respeito de um treinamento, como é que foi o procedimento de coleta das informações que eu estou trazendo nos meus resultados, né? Qual foi a análise, né? Bom, a partir de análises estatísticas, a partir de análise de discurso do professor, se eu estou fazendo uma entrevista, por exemplo, né? Teve etapa de coleta, etapa de interpretação, etapa de discussão, desculpa, não é discussão dentro do enredo da pesquisa, né? Que tem uma parte da pesquisa, depois dos resultados, que você discute esses resultados. Aqui o que eu estou querendo dizer é, a gente geralmente, para um determinado objetivo, muitas das vezes essa pesquisa ela precisa de etapas a serem desenvolvidas. Então, quais foram essas etapas? É o que está dizendo em relação a essa pergunta. Então, perceba que tudo isso ajuda um pouco, né, nos mecanismos de definição da sua metodologia de investigação. E nunca se esqueça, né? A etapa de planejamento ela precisa chegar até aqui, pelo menos, né? Então, você tem uma introdução, onde ali você vai apresentar o teu tema, o teu objeto de pesquisa, a relevância daquele tema. Você tem, né, os objetivos de pesquisa e você tem a descrição de como você vai desenvolver essa pesquisa. Aí, ela está planejada. Quando você colocar em execução esse plano de desenvolvimento, essa metodologia descrita, aí ela vai te gerar resultados, e esses resultados serão discutidos, vai te trazer conclusões, considerações finais, e aí sim a pesquisa está pronta. Então, na etapa de planejamento, a etapa crucial é chegar até aqui, até a descrição metodológica, porque aí eu estou com ela toda planejada, agora é só executar. Ok? De certa forma, como a nossa metodologia ela vai envolver revisão bibliográfica, a gente não precisa, então, ter grandes preocupações em relação a sujeitos de pesquisa, né, local, porque ela é de caráter bibliográfico, né? Mas, no TCC de vocês, ou em futuras pesquisas que vocês desenvolverem em locais, com sujeitos, com participantes, melhor dizendo, com participantes de pesquisa, aí esta descrição ela ganha um outro corpo, né? Então, como eu estava dizendo, definiu a tua metodologia, você, de certa forma, está finalizando aqui essa parte de planejamento. E aí, entrando na parte de organização, né? E na etapa de organização, e volto a dizer, para todas as pesquisas, a gente precisa ter esse planejamento, organização e execução. A organização ela vai envolver, especialmente também para pesquisas de revisão bibliográfica, uma importante tarefa, que é saber extrair dos bancos de dados, né, artigos científicos, dissertações, né, os materiais, as referências que serão utilizadas para a revisão. E aí a gente precisa aprender a fazer essas pesquisas e aprender a sistematizar essas informações. Então, chegamos aqui na etapa de organização. Nesse contexto, né, para montar uma estratégia de busca das informações bibliográficas nas bases de dados, né, é importante compreender algumas coisas, tá? Conhecer os recursos utilizados para combinar os termos, as palavras de busca, as palavras-chave, né, os descritores, como eu ensinei também, né, como as expressões booleanas, entre outros recursos, é interessante porque te ajuda na tua investigação. Conhecer palavras e expressões que devem ser evitadas para poder refinar a tua pesquisa e encontrar os artigos que propriamente dialogam com os seus objetivos, né? Usar a terminologia correta, consultando as bases temáticas, né? Não usar gírias ou palavras do cotidiano que não representam propriamente aquele campo do conhecimento da ciência, né, a qual você está investigando. Para uma estratégia de busca mais elaborada, o pesquisador deve conhecer também a metodologia na íntegra. Então, eu tenho que compreender toda a minha metodologia para avançar na minha investigação.
Então, evitar algumas coisas como artigos, pronomes, né? Ah, evitar de usar termos não padronizados, né? É importante para você ter o maior alcance e, com isso, extrair dessas bases de dados artigos que melhor dialogam com o teu objetivo, novamente dito, né? Então, como montar uma estratégia de busca, né? Então, você precisa, anteriormente, compreender quais são os sítios, né? Quais são essas bases de dados que eu tenho de importante para a minha área do conhecimento, para a área da minha formação, educação física e por aí vai. Aqui, por exemplo, estou trazendo que é a Biblioteca Virtual em Saúde, que ela reúne muitas informações a respeito de trabalhos relacionados, que dialogam com os eixos da saúde, e a educação física não é diferente. Então, é uma base de dados importante, interessante para o aluno que queira investigar e extrair aí artigos científicos para fazer uma revisão bibliográfica, mas nós temos outros, né? Então, a base de dados em análise, né? Como montar uma estratégia, é interessante você entender essas três questões que eu mostro aqui. Uma vez que você definiu a sua temática, né? Você tem o tema, você tem o seu objeto investigativo, você tem lá os seus objetivos de pesquisa. Agora você precisa, para ir na base de dados, né? Porque ela trabalha com algoritmos, você precisa definir quais são as palavras-chave, quais são os descritores, que são palavras-chave, digamos assim, consensuais na área, né? Justamente para você usar palavras-chave que autores da área utilizam, né? Nós temos essa definição, os descritores, que são palavras que definem bem os eixos investigativos de uma determinada área do conhecimento, né? E ratificados pelo corpo de cientistas da área. Então, a chance de você encontrar trabalhos acadêmicos propriamente em diálogo com a tua investigação, ela é grande quando você usa descritores, porque, como eu estava dizendo, são palavras que são consensuais, digamos assim, entre as partes, né, entre os cientistas, são palavras que definem bem determinadas temáticas investigativas, determinados assuntos, determinados objetos de investigação. Bom, e também aprender a usar um pouquinho os operadores booleanos, né, e os filtros, né, estabelecer critérios de inclusão e exclusão para o seu trabalho, né. Vou mostrar um pouquinho para vocês agora na prática sobre isso. Então, vamos praticar um pouquinho, e antes de tudo, todo acadêmico, e aí estudantes, seja bacharel ou licenciado, não deve ignorar o currículo Lattes. Aqui está a imagem da plataforma do currículo Lattes. Se você ainda não tem um currículo Lattes, um currículo acadêmico, né? Faça isso. Você será cobrado cedo ou tarde sobre isso, tá? Se você não tem currículo, você vai aqui cadastrar um novo currículo. E aí ele é muito intuitivo, vai ter uma caixinha lá, formação, endereço profissional, artigos publicados, trabalhos publicados, experiência profissional, tá tudo bem certinho, bonitinho, é só pegar, digitar e, com o tempo, uma vez criado, você vai atualizando o teu currículo. Também é um local que você consegue buscar currículos de outras pessoas, de outros acadêmicos. É interessante para você entrar em contato com um professor de uma área do conhecimento a qual você está interessado. Eu vou disputar uma vaga de estágio, eu vou disputar uma vaga de trabalho, né? Muitas vezes vão te pedir um currículo Lattes para poder avaliar como é que foi o teu caminhar acadêmico sobre aquela profissão, aquela formação. Então, não ignore o currículo Lattes. Nós temos diferentes sítios de buscas, né? Como a gente estava dizendo, eu mostrei para vocês a Biblioteca Virtual de Saúde, mas a gente tem o Google Escolar, o Web of Science, Cielo, que é muito conhecido aqui no Brasil, né? PubMed, né? Publicações da Rede Ibero-Americana, são locais
são sítios, né, de bases de dados, que tem revistas acadêmicas indexadas. Então, quando você joga uma palavrinha-chave ali, ela vai procurar nas revistas acadêmicas que estão indexadas a essas bases de dados e ofertar para você estes artigos para você fazer a sua revisão bibliográfica, né? Eu costumo dizer, por exemplo, né, que está no início tentando definir assim quais para que caminho seguir dentro de uma temática investigativa e tudo. Eu costumo dar uma olhada inicialmente assim no Google Escolar para ver um pouco o geralzão, pego lá os artigos mais citados da área, dou uma lida, vejo se é mais ou menos essa temática me agrada, né? E se for uma temática a qual eu vou ter um interesse em fazer uma revisão bibliográfica, aí a partir do Google eu vou para os outros sítios de busca, biblioteca virtual, Cielo e por aí vai. Eu vou mostrar para vocês o selo na prática aqui, para vocês verem como é que a gente pode extrair artigos científicos dessas bancos de dados, ok? Aqui são ferramentas e softwares interessantes para vocês alocarem as suas informações. Também tem trabalhos, assim, artigos científicos, né, nesses sítios. O Mendeley é um que ajuda você a organizar as suas referências bibliográficas, organizar as suas citações. O Fast Format, eu mostrei para vocês na aula presencial, né, que ele tem uma biblioteca de artigos, ele também tem ali um local que você pode construir trabalhos acadêmicos e também montar a sua lista de referências bibliográficas. Aqui, ó, minhas citações, Otero, esse aqui é o Evernote, né? Eu uso muito para poder fazer fichamentos, né? Li um artigo, né? E aí eu vou fazer um fichamento. Nome do artigo, nome dos autores, ano da publicação, um resumo da obra, né? Que aí, se eu tiver a necessidade de usar esse artigo numa pesquisa futura, eu sei do que se trata, está bem finalizado, bem fichado, bem estabelecido. Então, assim, façam isso, tá? Tudo que vocês lerem, salvem, criem mecanismos para vocês não se perderem no processo, tanto para a minha disciplina como para qualquer outro. Não terminei, não. Eu vou parar de compartilhar aqui. Eu vou compartilhar a minha tela para mostrar para vocês aqui a respeito de um sítio de busca que vai ajudar vocês a definir aí sua pesquisa. Eu vou compartilhar a minha tela, porque aí dessa vez vai ficar mais fácil. Deixa eu finalizar aqui e deixa eu ir para aqui para a internet. Bom, olha só, aqui a gente tem, por exemplo, o Cielo. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Ó, Scientific Electronic Library Online. Então, aqui a gente tem, né, um sítio importante de base de dados acadêmicas, né? Eu costumo fazer o seguinte, ó, clica em pesquisa avançada e aqui, ó, você vai somar, colocar aqui quais são as palavras-chave ou os descritores, como eu estava dizendo, né? Palavras que definem bem, né, objetos e temas de pesquisa num determinado campo do conhecimento. E aí você pode, a partir destas palavras-chave, buscar no banco de dados, aqui no caso do Cielo, né, artigos referentes. Lembrando que o Cielo também vai indexar diferentes revistas acadêmicas. Então, você tem várias e várias revistas acadêmicas onde esse Cielo é capaz de puxar artigos relacionados àquela palavra-chave que você colocou para buscar. Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui? Eu vou seguir naquele exemplo que eu estava trabalhando, né? Por exemplo, assim, ó, eu vou botar assim, ó, professor, uma palavra-chave, e aí eu vou colocar aqui, ó, assim, ó, adicionar um outro campo. Aí vai aparecer aqui, ó, uma palavrinha que é um operador booleano, que aqui está como AND, ou seja, e. Então, por exemplo, se eu colocar professor, colocar aqui, ó, educação física, e pedir para buscar aqui
O Cielo vai rodar e vai buscar artigos que tenham, no caso aqui, ó, em todos os índices, ó, ano de publicação, se eu quiser colocar aqui alguma coisa, procurar só em ano de publicação, ou no autor, financiador, no periódico, no resumo, ou se a palavra aparece no título, enfim, coloca sempre em todos os indicadores, que é o início de uma pesquisa. Eu acho que é interessante não refinar, não especificar, por exemplo, só encontrar no título. Eu acho, a não ser que seu objetivo esteja vinculado diretamente a isso, mas do contrário, como você está querendo fazer uma revisão bibliográfica, coloque em todos os índices, porque se aparecer em um determinado artigo, em qualquer parte do artigo, artigos que vão trabalhar, que tenham essas duas palavras-chave concomitantes, ou seja, professor e educação física, por isso que é o END, ele vai encontrar artigos que tenham essa característica, ou seja, que tenha professor e educação física. Se eu trocar aqui e colocar assim, ó, or, eles vão encontrar artigos, né, que tenham a palavra-chave professor ou educação física. Se tiver professor, vai puxar. Se tiver educação física, vai puxar. Então, tem o and not, ou seja, e não, ou seja, professor. Eu quero artigos que falem sobre professor, palavra professor, e não educação física. No caso aqui, como eu quero filtrar melhor, eu vou usar o operador booleano and, ou seja, eu quero artigos que falem sobre, que apareçam em qualquer índice, né, título, resumo, corpo do trabalho, a palavra professor e educação física. Se você clicar aqui no outro, vai aparecer uma outra possibilidade, uma terceira palavra-chave que eu pararia por aqui, né? Então, vou colocar, por exemplo, aqui inclusão, que é mais ou menos o exemplo que eu venho usando, né, nesses últimos vídeos. Então, eu quero artigos que envolvam a temática, né? Professor, educação física e inclusão. Feito isso, né, usando o operador booleano and, então os artigos que eu encontrar, se encontrar, quando eu apertar aqui para buscar, são artigos que terão essas três palavras, ok? No seu artigo, no seu corpo. Professor e educação física e inclusão. Então, ao clicar, por exemplo, perceba que aqui você pode ordenar, ó, publicações mais novos primeiro, publicações mais antigos, relevância, citações mais citados primeiro, acesso mais acessados, enfim. E aqui do lado, né, como eu até mostrei aqui no slide, ó, vou voltar aqui para vocês não se perderem. Aqui, ó, eu tenho já meu tema, né, o meu objeto de investigação, então que já me deu a chance de definir minhas palavras-chave, meus descritores, que na minha pesquisa eu estou usando lá, educação física, professor e inclusão. O operador booleano que eu estou usando é o e, né, eu quero artigos que têm essa palavra e aquela. Então, restringindo mais esse campo de busca, né? E, por fim, os filtros, né? Então, aqui, olha, no próprio sistema, você tem a possibilidade de usar filtros. Então, perceba que, quando você for descrever a sua metodologia, bom, utilizei a plataforma Cielo, base de dados, para fazer o levantamento dos artigos que serão revisados, né? Que serão dentro da minha investigação. Utilizei as palavras-chave, professor, educação física, inclusão, tendo o operador booleano AND para realizar a filtragem, para realizar a busca dos artigos. Do lado, você tem as possibilidades de filtro. Então, eu quero, por exemplo, artigos só no Brasil. Então, aí eu vou colocar lá na minha metodologia, né? Os critérios de inclusão foram estabelecidos para artigos apenas publicados no Brasil, né? Para aqui, ó, todos os periódicos onde surgem artigos com esta tríade das palavras-chave, idiomas, eu só quero de português. Eu quero, por exemplo, de 2014, eu não quero, eu quero só dos últimos 5 anos. Eu vou escrever lá na metodologia, né? E foi
utilizados apenas artigos dos últimos 5 anos. Então, 2022, 21, 20, vamos ver aqui, 20, 19 e 18. Então, eu vou colocar aqui. Então, até 18. 2015 em diante, eu já não quero mais. Perceba que vai cair muito o meu número de artigos, né? Porque esse aqui eu só tenho 2 nos últimos 5 anos. E aí, tem outros critérios aqui, né? Se você julgar interessante, pediu para filtrar. Ao pedir para filtrar, vai aparecer o artigo que, dentro dos meus critérios de filtros, foi o que foi incluído na minha pesquisa de revisão bibliográfica. Então, inclusão de alunos com deficiência nas aulas de educação física, atitudes de professores nas escolas regulares. Por que caiu para 1? Né? Isso é uma preocupação que o estudante tem que ter. É porque quando a gente fez lá o filtro do ano, olha lá, ano da publicação, eu posso limpar aqui, ó, ao tirar o ano da publicação, volta para um resultado de 14, ó. E aí eu vejo, por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó, eu vou clicar em todos e vou filtrar. Então tá aqui os 14 artigos que envolvam aquelas 3 palavras lá que eu posso fazer a minha revisão bibliográfica. E aí o que vocês podem colocar na metodologia? Professor, eu vou ter que ler esses 16, ou esses 14, no caso aqui. Bom, se for do seu interesse, se ler ele inteiro, mas você pode colocar na tua metodologia que foi feito a seleção utilizando essas palavras-chave, com o operador booleano AND, utilizando os critérios de inclusão, a partir desses filtros aqui que nós estabelecemos, né? Vocês, bom, incluíram 14 artigos na sua revisão. E aí agora você pode estabelecer um critério de exclusão. Então, dentro desses 14 artigos, né, eu vou excluir aqueles onde essas palavras não apareçam no resumo, né? E vou excluir todos os artigos onde o resumo não menciona a questão do professor, a educação física e a inclusão. Por exemplo, é um critério de exclusão. Eu vou excluir também artigos incompletos, ao clicar artigos que não tenham suas conclusões ou considerações finais, né? Eu vou excluir, por exemplo, artigos de relato de experiência. Pode ser, eu só quero trabalhar com artigos de pesquisas empíricas. Você vai estabelecendo aí os seus critérios de inclusão e exclusão. Então, perceba, olha, os artigos que entraram, ó, inclusão de alunos com deficiência nas aulas de educação física, políticas de inclusão e a docência em educação física, uma reflexão sobre práticas, tarefa de casa na inclusão escolar, alunos com deficiência física. Então, perceba que você tem uma gama aqui de informações e que você pode estabelecer na sua metodologia que vai ser excluído artigos que fujam, que trabalhem fora do contexto escolar do professor. E aí você selecionou dos 14, caiu para 6, 7, aí ali você vai ler, vai resumir, vai trazer criticamente as informações presentes nesses artigos. Beleza? Ó, aqui, por exemplo, ó, eu tenho, deixa eu ver se aparece aqui. Não, ó, artigos, eu posso filtrar, eu não quero artigos de relato de caso, como eu acabei de falar, ó. Vou clicar aqui em artigos, vou filtrar. Aí eu já caí para 13 artigos, né? Coloquei no Brasil. E aqui, ó, Revista Brasileira de Educação Especial. Então, se você achar por bem que esse é um critério de inclusão, né? Aí você vai clicar aqui e vai trabalhar apenas com esses 6. E assim você vai refinando a tua pesquisa, estabelecendo seus critérios de inclusão, estabelecendo seus critérios de exclusão. No final, você vai ter um número X de artigos, e em cima desse número X de artigos, que passou pela seleção, filtragem, inclusão e exclusão, chegou a um número X de artigos. Esse número X vai ser fruto da minha revisão bibliográfica. Então, eu vou falar sobre a temática presente naquele número X de artigos. Acho que ficou claro. Se não, me escrevam, mandem mensagens, estou à disposição, ok?
Um grande abraço e até a próxima.